Muito boa tarde. Eu quero agradecer a gentileza de estar a trabalho nesse momento na companhia do excelentíssimo ministro Arthur Vidigal e cumprimentando, externo dessa forma a gratidão para com esta corte de entender o trabalho da Defensoria Pública e assim nos fazer presente nesse importante seminário de discussão do direito militar. Estendo os agradecimentos ao ministro-presidente William de Barros, que tem feito nesse entrelaçamento com a Defensoria Pública da União, a exemplo dos demais outros presidentes que aqui passaram, a possibilidade de que se tenha efetivamente a defesa concretizada. Ao doutor Coelho, cumprimentando-o, cumprimento também todos os ministros da Casa por ter externado esse convite extremamente lisonjeoso à nossa pessoa, para que pudéssemos estar aqui presentes. Senhoras e senhores, muito boa tarde. A disposição daquilo que nos propomos nesta tarde é de procurar dialogar em temas afetos numa visão de defesa pública. E o que eu vou trazer com vossas excelências é muito mais uma manifestação de sentimentos, é muito mais uma manifestação de percepções, é muito mais uma troca de informações dentro da dialética em que pretendemos que desse diálogo possamos produzir, nesse processo de aprendizado, algo que possamos estar construindo dentro desse momento de estudo, nesse curso do direito militar. E quando falo da visão de defesa, dentro da perspectiva de defesa pública, depois nós falaremos um pouco de defensoria pública, e aqui eu poupá-los-ei de algumas coisas, mas de outras elas são elementares, até pela necessidade da gente informar e, ao mesmo tempo, abrir a possibilidade ao debate, mas, com certeza, algumas situações serão bastante repetidas ou, então, já conhecidas à exaustão por vossas excelências. Levantava uma perspectiva dentro da Constituição Federal, quando fala do Estado democrático de direito, e é isso que está lá bem no comecinho da Constituição, e a Constituição, a partir dessa perspectiva, ela começa a desdobrar algumas palavras que não são soltas, que têm que ser interpretadas, e aqui eu faço numa visão de defesa pública em defensoria pública. Ela fala em cidadania, ela fala em dignidade da pessoa humana, ela fala nos seus objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, uma sociedade justa e solidária. Ela fala da prevalência dos direitos humanos. Faço essa pequena retrospectiva dizendo sobre a ideia de defesa. E, na sequência, ela continua dizendo, nas garantias e direitos fundamentais, sobre a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. O texto constitucional não é só de uma beleza poética, ele tem todo um desdobramento técnico e tem uma ordem sistêmica que quero, nesse momento, dizer, muito importante ao conceito de defesa, a importância do direito de petição que está lá no começo da Constituição. E que direito de petição é esse? Direito de petição ao cidadão de pedir aos direitos públicos, aos poderes públicos, a defesa dos seus direitos contra as ilegalidades e abusos de poder. É o direito de petição. E o judiciário deve dizer sobre a lesão ou ameaça ao direito. E aí traz a ideia da autoridade competente. Isso tudo, na nossa prosa, nós desdobraremos algumas situações na visão de defensoria pública. E aí vem o devido processo legal. Nesse devido processo legal, a defensoria pública, a defesa pública, ela tem uma perspectiva do tanto quanto a Constituição teve a preocupação de lembrar do cidadão em julgamento. Depois falaremos que esse Estado organizado, ele é muito forte, ele é muito poderoso para julgar, ele é muito forte, ele é muito poderoso para acusar, mas ele é frágil na hora da defesa daqueles que não podem contratar a advocacia privada.
E faremos alguns paralelos para demonstrar o tanto quanto, no conceito de sociedade mais justa, a importância da defensoria pública. E nesse devido processo legal, tem um desdobramento que nós interpretamos da maior importância, porque no devido processo legal, encadeia-se o desdobramento do contraditório e da ampla defesa. A Constituição, no seu artigo 5º, está falando em ampla defesa. Precisava falar em ampla acusação? Não. Até porque esse próprio Estado, na sua ordem sistêmica, ele assim se organiza e assim o é. E assim também é no mundo afora. Agora, por que a ideia da ampla defesa? Por que a ideia do contraditório? Exatamente para que se proteja o cidadão contra esse Estado que naturalmente é forte. Forte pela sua própria, repito, estrutura sistêmica. E aí, na sequência, ainda dentro do desdobramento ali, a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos e ninguém é culpado até que seja fim do processo condenatório. Excelências, a Defensoria Pública da União, e nessa perspectiva que trago com vossas excelências na sua trajetória de perspectiva, dentro da Constituição, a Constituição fala do acesso à justiça. E essa justiça, nós falamos dela, não do justiça em termos de poder judiciário, a justiça no seu sistema, na sua ideia macro, aos sistemas macros de justiça. E está lá no artigo 5º que o Estado brasileiro presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Farei rapidamente, en passant, essas situações, ora aos processos cíveis e ora aos processos penais na sequência. E o 134 é o que vem dizendo da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, que nós faremos questão de desdobrar devidamente. No artigo 5º, está assegurado que esse Estado que vai prestar assistência, ela será integral e gratuita. Diz lá na sequência que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse devido processo legal, a perspectiva já abri agora há pouco, na visão de defesa pública, o tanto quanto ela encadeia para a questão da ampla defesa e o contraditório, já estou trazendo um pouquinho na seara penal. E aí, então, a Defensoria Pública, nessa ideia de defesa pública, dentro do sistema de justiça, é responsável em conter a pretensão acusatória do Estado. Aqui, nenhum susto, até porque todo o processo que encadeia a partir do momento de um acontecimento entendido que, numa perspectiva de crime, esse Estado se fortalece bastante para se buscar esta punição. É aí que a Defensoria Pública entra para conter essa pretensão acusatória, e aí dissecaremos algumas situações, o que mostra a fragilidade do cidadão quando não tem ao seu lado uma defesa técnica consistente. A atuação se dá por meio da efetivação dos princípios estruturantes do sistema processual penal, representado, estou repetindo novamente, o devido processo legal, nas suas vertentes da presunção da inocência, do contraditório e também da ampla defesa. E aqui, excelências, até vou tomar um pouquinho mais de tempo, até porque nessa perspectiva que se abre, é da maior importância a nossa lei complementar e o tanto quanto ela tem uma sequência a ser observada e o que é que nós podemos aqui, sejam com os juízes já mais antigos, os mais novos, seja com as pessoas que trabalham no inquérito policial militar, com aqueles que orientam, o que é que a Defensoria Pública tem na sua essência como instituição permanente. Ela é função jurisdicional do Estado, incumbe-lhe como expressão, não é só, olha, é expressão e instrumento do regime democrático, voltamos ao artigo 5º, o Estado democrático de direito, e aí vem um detalhe extremamente importante, que a primeira situação colocada na nossa lei orgânica é a orientação jurídica. A orientação jurídica. E dentro do processo penal militar, quase que muito pouco isto é praticado, até porque
há toda um histórico dentro da forma com que está sendo encadeado o processo, em que muitas das vezes o contato daquela pessoa que está sendo submetida a julgamento vai acontecer com o defensor público só na audiência de interrogatório, que vai ser um outro foco também para nós conversarmos. A orientação jurídica, ela vem num primeiro plano, ora colocada. E essa orientação jurídica, ela pode facilitar em muito, e aí toda a ação da Defensoria Pública, de até a não necessidade da intervenção do Poder Judiciário, ou dessa intervenção feita de uma maneira já mais focada, mais localizada, daquele cidadão que sabe dos seus direitos e também conhece os seus deveres a partir daquele que o está defendendo. Então, a orientação jurídica, ela vem em primeiro plano. Em segundo plano, está a questão da promoção dos direitos humanos. Evidente que essa ideia de direitos humanos, ela é extremamente delicada, e aqui estarei longe de querer adentrar o tema, até porque ele tem as suas variações. Agora, me permito, pelo menos naquilo que faço em algumas conversas por aí afora no Brasil, é que quando se fala em direitos humanos, a nossa perspectiva não pode ser orientada pelos filósofos televisivos, Marcelo Rezende, da Atena, não dá. Essa é uma perspectiva muito pequena. Há que se ter uma noção muito mais ampla do que é o direito humano, na essência para os direitos humanos. E aqui a localização dentro da nossa lei orgânica, a orientação e a promoção dos direitos humanos, e aí na sequência, aí entra a questão da defesa. A defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial. Entra aqui esse debate do tanto quanto o Poder Judiciário está hoje bastante abarrotado e assim por diante, mas é a defesa em todos os graus, dos direitos individuais e dos direitos coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados assim considerados. Eu tinha aqui orientado uma perspectiva, só para frisar, a questão da instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a Defensoria Pública incumprindo expresso instrumento de regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa. A defesa em todos os graus e aos necessitados. E aos necessitados, dentro da seara civil, hoje, quando a Defensoria Pública atende as pessoas, nós temos uma perspectiva, ministro, de 3 salários mínimos para uma pessoa que precisa de um atendimento na seara civil. Esse valor é relativizado, ele é relativizado. E eu reparo com vossas excelências, não habituados ali dos tribunais, e lembro aqui do ministro José Américo, ministro Lúcio, ele não conseguia conceber por que nós estávamos atuando num conselho de justificação, que em tese é um processo administrativo, a um determinado militar. Entra nessa questão do necessitado. Essa é a perspectiva quando nós falamos dos necessitados. Então, os 3 salários são muito relativizados. Às vezes a pessoa ganha 10, 15 ou 20 salários, mas ele está no momento de hipossuficiência. Já o direito penal, a situação é totalmente diferente. No direito penal, o Estado brasileiro diz que ninguém será julgado sem que esteja sendo defendido. Então, no direito penal, a situação da Defensoria Pública tem ganho um destaque tão grande, até pela credibilidade do trabalho que a Defensoria vem fazendo, é que basta a pessoa não constituir a defesa, automaticamente vossas excelências devem nomear a Defensoria Pública para que possa atuar na defesa daquele cidadão. Isso eu estou falando de uma perspectiva geral do direito penal, e depois a gente entra na questão do penal militar, mas em penal isso é um fato tão claro. Está aqui o meu colega doutor Esdras, que atua comigo na categoria especial. Às vezes a gente fica de saia justa, porque um determinado cidadão, ele não constitui o advogado, ele está indefeso. E nós somos convocados para atuar na defesa daquele determinado cidadão, e assim o fazemos. Por quê? Porque o Estado brasileiro diz que ninguém pode ser acusado sem defesa. E aí a Defensoria Pública, ela é um instrumento público para atuar nesses casos.
para atuar. A Defensoria Pública ela não tem um monopólio da assistência jurídica. Qualquer escritório de advocacia, qualquer advogado, pode atuar pro bono, gratuitamente, não tem problema. Agora, se o Estado tiver que pagar, pague-se ao próprio Estado Defensoria Pública para que assim o faça. E, nessa perspectiva, é que hoje a Defensoria Pública brasileira e a Defensoria Latino-Americana têm ganho contornos extremamente interessantes pelo mundo afora, porque nós passamos a exercitar com tal galhardia esses direitos em penal, de que o mundo hoje nos olha nessa perspectiva do tanto quanto o cidadão está sendo respeitado. Posso contar com vossas excelências até para o funcionamento da própria justiça. Posso contar, porque é público, por exemplo, no julgamento do mensalão, teve a atuação da Defensoria Pública. Num determinado momento, houve uma possibilidade em que grandes escritórios de advocacias pudessem ter algumas estratégias várias, não vou adentrar em detalhes aqui, que pudessem, de repente, barrar a sequência do processo. Então, em ela sendo também pública, assim como é o Poder Judiciário e o Ministério Público, é um instrumento para o funcionamento do próprio Estado. Então, nós atuamos, por exemplo, 8 daqueles que foram julgados no mensalão ficaram comigo na responsabilidade que, se de repente tivesse alguma situação, a Defensoria poderia ser nomeada para atuar naquele determinado processo. Evidente, excelências, e aqui a plateia é extremamente seleta, a Defensoria Pública não está aí para concorrer com a advocacia privada. Todo cidadão que, por acaso, diz que não tem advogado, a gente de imediato pede para que ele seja intimado novamente e que ele diga o que ele pretende, se ele vai constituir um ou outro ou não, mas o que não pode é que o processo penal pare em função de uma manobra de ordem pessoal. Esta é uma situação ora colocada. Então, necessitado em direito penal, ele tem toda essa relativização. O que eu dizia do doutor Ezra é que nós hoje vivemos uma situação em que algumas pessoas não constituem advogado propositadamente porque querem contar com o serviço da Defensoria Pública. E aí nós vivemos um dilema e vai se pedir a cobrança em honorários para que se reverta aos cofres do Estado? Ou esse é um serviço? É uma outra discussão para uma outra perspectiva. Mas o certo é que, em direito penal, o cidadão tem direito a ser atendido pela Defensoria Pública, bastando dizer que não quer constituir defesa ou então que ele quer ser atendido pela Defensoria Pública. A discussão paralela é bastante ampla. Nessa perspectiva, avançando na ideia dos necessitados, eu só faço aqui uma correlação muito rápida, até para só localizar os menos informados, que dentro desse Poder Judiciário da União nós temos a Justiça Federal, onde nós atuamos, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, cá estamos nós, e a Justiça Eleitoral, que ainda nós estamos dando passos muito lentos. Mas no meu caso, por exemplo, além de atuar em penal militar, atuo também no Tribunal Superior Eleitoral, em eleitoral. Tal como o Ministério Público da União, que tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública ela condensa tudo isso na atuação do Defensor Público Federal. Nós atuamos em 3 categorias, a segunda que atua na instância inicial, a primeira que é nos tribunais, atua nos tribunais regionais, e a de categoria especial aqui nos tribunais superiores. Só localizando nessa rápida mesmo visão, é de que nós temos um histórico muito forte de ligação com a justiça militar. A advocacia de ofício, ela dá o nascedouro à ideia de defensoria pública, mas até 1988 nós estávamos vinculados diretamente ao Poder Executivo. Em 2004, nós tivemos, e aqui aquelas coisas que a gente não consegue entender, trabalhar para pobre, trabalhar para fraco, para trabalhar para hipossuficiente, excelências, não é fácil, não. O interessante é que em 2004, veio a ideia já concreta da autonomia da defensoria, e deu-se a autonomia às defensorias estaduais e não se deu à Defensoria da União. Aquelas coisas que acontecem no Poder Legislativo que a gente não consegue entender. A autonomia da Defensoria Pública da União aconteceu agora, em 2013, mas até o momento ela ainda não está efetivada.
e aqui com certeza vários dos magistrados aqui presentes sabem de algumas das nossas notórias dificuldades, mas na Justiça Militar até que a nossa atuação é bastante perene e permanente, mas nós estamos ainda muito longe de atingir aquilo que nós pensamos de um serviço público de qualidade. Em 2014, agora, a DPU e as DPEs com poder de iniciativa de lei em simetria com o Judiciário e o Ministério Público. Acredito de que com essa posição ora confirmada de que o Estado que julga, o Estado que acusa e o Estado público que defende estejam na igualdade dessa simetria que já é traçada lá na própria lei complementar da inviolabilidade, a inamovibilidade, mas se nós viermos atingir esse nível, com certeza o Estado brasileiro vai estar muito mais fortalecido na perspectiva de dignidade da pessoa humana, de cidadania e assim por diante. Uns dados muito rápidos com vossas excelências, não são dados concretos, mas servem para ter uma perspectiva. De 200 milhões de brasileiros, nós teríamos hoje 142 milhões de pessoas com rendimento de até 3 salários mínimos. Nós temos aí 77 milhões residentes em municípios com cobertura da Defensoria e mais de 65 milhões de pessoas exatamente desses rincões do Brasil ou então nas cidades de entorno em que não tem a cobertura da Defensoria Pública da União. Estou trazendo aqui uma perspectiva da nossa Defensoria Pública, a Defensoria Pública da União. São rápidas as informações, a maior parte delas, com certeza, do conhecimento de vossas excelências. Feito o introito a respeito da atuação da Defensoria Pública no penal, a finalidade da instituição é o amplo acesso aos sistemas macro de justiça. No processo penal, a Defensoria Pública representa esse importante papel na ideia, particularmente não gosto muito dessa defesa técnica, mas ela é o termo mais adequado para contrapor a autodefesa, que às vezes é muito forte na ideia daquele que está trabalhando lá no inquérito. Mas essa defesa técnica exercitada pela Defensoria, ela propicia ao processo as condições de uma instrução mais adequada para que o julgador possa melhor julgar, ou julgar com mais condições. E lá, essa ideia dentro da concepção que eu volto a repetir novamente no devido processo legal, na nossa visão, em que se coloca a ampla defesa e o contraditório, que às vezes é de uma grande dificuldade, porque as escolas, basicamente, que trabalham o direito, e aqui o doutor Cláudio Almin trazia a propaganda do seu curso no início, essas escolas, a academia em si, não tem uma perspectiva de defesa. É quase que sempre do Estado julgador e do Estado acusador. A perspectiva de defesa é muito recente. Os doutrinadores mais agora recentes é que estão trazendo essa perspectiva muito forte. E aí é interessante que a Constituição consagra, mas a legitimação desses princípios constitucionais devem ser o tempo todo lembrados e relembrados para que exatamente venha essa caracterização do tanto quanto o cidadão em julgamento, ele tem direito a esse devido processo legal nesses desdobramentos da ampla defesa e do contraditório. É o Estado democrático de direito aí colocado nesse desdobramento que estou fazendo. Faço um rápido avanço, que a Defensoria que nasce na Justiça Militar, e a Defensoria Pública ela está presente nas 12 circunscrições judiciárias. Nós tivemos um problema, e aqui faço uma constatação, e ao mesmo tempo também, com vossas excelências, uma perspectiva de construção de soluções, dos novos juízes que estão aí tomando posse, o doutor Gaioso e o doutor Vitor, estão nos deixando da Defensoria e indo para a Justiça Militar. Isso é sintomático de uma instituição que está ainda em estruturação. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, há uma situação extremamente delicada da Defensoria Pública, né? Nas 4 auditorias que já chegamos a ter 4 defensores, hoje estamos com apenas 1. Tenho falado com a Corte e até com a Presidência de que temos que encontrar uma maneira, agora deve resolver, nós devemos preencher mais 2 ou 3 vagas lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? A maior parte dos processos didativos em atuação nesta Corte vem do Rio de Janeiro.
quando há atuação da Defensoria Pública, tenho certeza que vossas excelências, os ministros aqui presentes, percebem a diferença. O que fez a minha colega doutora Patrícia Baum nesse momento? Para dar uma resposta, conversando lá com os juízes, acabou encontrando que tão logo, em casos de prisões de emergência, ela atua e depois se desdobra no dativo. Aí o dativo tem toda uma situação de subserviência ou hora de uma outra situação, mas que a defesa não é a mesma, não é. E aqui os julgadores podem ter certeza de uma coisa, porque o munus público que rege o Ministério Público, que rege o juiz, os julgadores, rege também a responsabilidade da Defensoria Pública. Quer dizer, quando se percebe uma determinada situação e despacha na perspectiva, fale a Defensoria Pública, se vira, defensor, se vira, vai atrás. Tem estrutura, não tem? Tem que buscar algumas situações. Depois conversaremos algumas situações em deserção, porte de drogas, mas é preciso criar essa dialética, é preciso criar esse comprometimento, seja por parte do juiz, do promotor, cobrando daquilo da defensoria o que ela pode render, e seja da defensoria no processo inverso. Porque também é possível se cobrar do juiz, do Poder Judiciário, para que faça uma determinada diligência e assim por diante. Esta é uma situação que eu confesso com vossas excelências que me causa uma grande aflição. Depois ainda vou comentar da forma de atuar nessa corte, que tem tido a paciência dos excelentíssimos ministros aqui presentes, porque é muito difícil a Defensoria Pública atuante aqui do STM, ao pegar um processo e começar a folhear, e detecta algumas situações que poderiam ter sido levantadas, poderiam ter sido trabalhadas, e aí o defensor público vai se calar? Vai ficar quieto? Como é que faz numa situação dessa? Ah, o ministro Vidigal tem, não, mas o doutor Afonso está precluso e tal. Mas eu continuo insistindo, essa é uma perspectiva do julgamento. Até porque me causaria espécie comigo mesmo se por acaso não fizesse esse levantamento ou este apontamento. E aí eu acho que nós podemos fazer com que essa qualidade do julgado da Justiça Militar, ela vá melhorando cada vez mais. É notório a qualidade do julgado na Justiça Militar. Isso, queira ou não, quem conhece Justiça Militar ou quem não conhece, é notória a qualidade do julgado, mas pode melhorar. Pode melhorar numa perspectiva em que nós tenhamos essa ação tríplice mais fortalecida e mais cobrada entre nós. A gente não tem números concretos, isso aqui é o que eu ouço, que nós, da Defensoria Pública da União, atuamos mais ou menos em 95% dos processos da Justiça Militar. Precisaria até levantar esses dados, ministro Coelho, até com mais firmeza, e é claro que também, e aqui de novo, outro meia-culpa da nossa parte, eu estou de volta aqui ao STM há 3 anos. A nossa atuação ela é muito rápida dos defensores que passam e vão adiante. Na instância inicial, tenho certeza que os juízes sabem disso, isso acaba atrapalhando, até porque o defensor, a hora que começa a dominar algumas matérias com mais propriedade, acaba indo embora. A ideia, e aí os ministros já sabem, a nossa hoje, com os 4 defensores que aqui estão, 2 permanentes, nós estamos aí, a doutora Tatiana, a intenção nossa é ficar por aqui um bom tempo, até que vossas excelências tenham paciência conosco, mas eu acho que aí somos pacienciosos e vamos longe. Então, a perspectiva é ir construindo um pouco mais sobre isso, até nessa dinâmica da discussão, até mesmo da importância da Justiça Militar, que é esse ataque que se sofre aí nesse momento, que depois faremos alguns lampejos. Nomeação, as questões de artigos poupá-los-ei, só na questão dos praças, a obrigação é da Defensoria Pública de atuar, e eu já falei agora há pouco sobre essa questão de que se alguém não constituiu o seu advogado, a Defensoria acaba sendo nomeada. Citei também do Conselho de Justificação, e porque estou atuando em vários conselhos de justificação, a gente começa a perceber o tanto quanto é importante se ter mais ainda o aprofundamento nesse tipo de processo. Porque no Conselho de Justificação, geralmente a pessoa fica extremamente fragilizada em todos os sentidos, seja emocionalmente, seja de ordem financeira e por aí adiante.
Tem uma situação de um capelão agora que nos chama muito a atenção quando a gente olha o processo e vê o tanto quanto precisa da defensoria, e aí não é uma atuação só de ordem judicial, jurídica, é uma perspectiva muito mais do que aquilo que está no processo. Aliás, até ontem eu ouvia do ministro Barroso dizendo da perspectiva daquilo que está no legal, do julgamento pelo legal. Nós, da Defensoria Pública, temos uma visão muito forte de que boa parte das boas decisões para se fazer justiça se constrói na marginalidade, se constrói além da lei. Até porque, excelências, isso é da vivência da grande maior parte de todos aqui presentes, de que o mundo real, o mundo dos fatos, não é o mundo que está lá no legalizado. Não é esse mundo que está lá no legalizado. O mundo que está lá legalizado é uma situação. Uma boa parte dos acontecimentos, eles aparecem nessa marginalidade e carece daí a experiência, a percepção, seja por parte da defesa, seja por parte do acusador cumprindo com seu papel e principalmente daqueles que estarão julgando. Abro um parêntese muito especial aqui no inquérito policial militar, até porque tive a informação de início pelo ministro Coelho que vários dos colegas aqui presentes atuam em assessorias jurídicas das forças. E aqui no IPM, nessa atuação nossa na defensoria aqui de categoria especial, isso tem nos causado uma situação bem de intranquilidade quando se nota a percepção de como é que é feito esse inquérito policial militar. E por que, aí começa primeiro, por que é feito o inquérito policial militar? O inquérito policial militar, ele tem na sua essência, sim, oferecer os instrumentos necessários ao Ministério Público para que ele possa oferecer ou não a denúncia. Mas não é só isso, não. O inquérito policial militar é uma peça de informação que vai instruir o processo como um todo e ele contamina esse processo, seja de um lado ou de outro. E aqui nós estamos falando de seres humanos, somos humanos, e temos uma determinada perspectiva, ora de uma forma, ora de outra. Falaremos depois da prisão e outros detalhes, mas dentro do inquérito policial militar, é importante que tenha essa noção que a própria Constituição diz que no processo judicial ou administrativo, aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa e todos os meios e recursos a ela inerentes. E o direito de defesa durante o inquérito policial é uma visão de defensoria pública? Sim, mas é uma visão de cidadania, de dignidade da pessoa humana. Esse direito de defesa vem desde o nascedouro, daquela ideia que está dali nascendo uma possibilidade de um crime. Então, isso é imprescindível. O certo é que nós sabemos que é o momento mesmo pré-processual. E aí nós fazemos, e às vezes aqui tenho até me policiado com a corte, para que não faça, às vezes, na nossa oratória, na nossa sustentação, um jogo de palavras. E jogo de palavras é aquela ideia assim, eu tenho argumentos para contrapor os seus argumentos. Mas não é essa a ideia é muito mais profunda. A ideia não é um jogo de palavras que vão e que voltam, ou de defesa e Ministério Público, ou às vezes numa perspectiva de quem é que sabe mais ou quem é que sabe menos. Não é isso. Naquele arcabouço dos princípios constitucionais, há que se ter isso em mente. Eu pego o processo e trabalho lá com os meus estagiários a ideia de que tenho a visão de que atrás daquele processo tem um ser humano, que tem uma pessoa, e procuramos identificá-la. Às vezes tomo muito cuidado de não prender a uma determinada tese, porque eu tenho uma tese boa, vai aplicar nesse caso. Não! Naquele caso é a vida daquela pessoa, naquela circunstância, que está sendo submetido a julgamento. E o inquérito, ele dá início a isso tudo. Ainda não se tem acusação, mas a possibilidade da restrição da liberdade ao cidadão está caminhando. São medidas que podem ser tomadas pelo encarregado do inquérito, e aqui a gente percebe claramente o tanto quanto as forças tomam cuidado na capacitação, mas evidentemente que há essas nuances de variações.
E aí esse encarregado do inquérito, ele é muito poderoso nessa fase do inquérito. Ele pode conduzir, e conduz efetivamente, ele contamina. Agora, qual é o nível desse envolvimento? Quanto mais técnico for, melhor, evidentemente. A Defensoria Pública tem, por determinação constitucional, respaldada em inúmeros dispositivos legais, garantir a estas pessoas, já que não contrataram a advocacia privada, que tenham já desde a fase do inquérito as informações necessárias, e aí lembro da orientação jurídica, para que ela possa se conduzir dentro desse inquérito. Lá também seria importante ouvir a pessoa que está sendo acusada por último? Também. Os direitos constitucionais, que falaremos daqui a pouco, devem ser exercitados e expressos de maneira clara. Quantas são as vezes que a gente detecta que esses direitos constitucionais foram agregados ao inquérito em momento posterior, seja pelo afã naquele momento, o encarregado do inquérito, seja por outras razões, mas o exercício naquele encadeamento, e aqui poupá-los-ei desse sequenciamento, mas esse exercício é da maior importância, Ao falar dos crimes, a gente avança um pouquinho mais. A respeito das prisões, e aqui nós temos duas prisões muito fortes, pelo menos na perspectiva da Defensoria Pública, que é a questão do desertor e a questão daquele que está portando drogas. Nesse caso da prisão, é bom que se tenha em mente claramente de que esse que está sendo preso é um ser humano que é sujeito de direitos. Não tem a perspectiva de um outro lado de fazer o julgamento antecipado. É preciso que tenha essa percepção. E aqui nós temos insistido na corte, falado, trazido, os colegas da base agora estão mais insistentes também trazendo, a importância da tríplice comunicação quando da prisão. Quer dizer, tão logo esse encarregado do inquérito faça as suas movimentações internas, tem que comunicar ao juiz, tem que comunicar ao Ministério Público e também à Defensoria Pública. E isso dá respaldo para que o processo tenha no seu nascedouro a preservação desses princípios aos quais nós estamos citando, quer dizer, os direitos e garantias fundamentais do preso. Aí a gente nota que numa determinada a auditoria funciona melhor, noutra funciona não tão bem, noutras não funcionam, e aí vai adiante. Já começa por aí, seja com base na Constituição, seja com base nos próprios textos legais, há que se ter esta comunicação. E isso preserva ao cidadão em julgamento as suas garantias e dá ao processo a credibilidade suficiente para que, quando feita a prestação jurisdicional, aquele cidadão teve observados os seus direitos. Só faço uma citação muito rápida. A questão da denúncia, 5 dias, se solto 15 dias, não vou adentrar nesses detalhes, mas como se passa, às vezes, por cima, ou por essa ou por aquela razão. E aí a questão da defensoria, se estruturada ou não, na maior parte das circunscrições, tem condições de atuar, sim. Em muitos lugares, os defensores são especializados em penal militar. Faça a cobrança, crie essa dinâmica para que faça funcionar esse direito do cidadão em julgamento. Ao julgador, tenho convicção absoluta, vai facilitar a sua tomada de decisão, de maneira que aquele cidadão estava acompanhado pelo defensor. Eu abro um espaço bem especial nesse momento. Eu não estou conseguindo ver o tempo lá no final, ou ainda não veio? Ah, tá. Tá bom. E aqui com todos os presentes, o ministro Barroso ontem já abordou a audiência de custódia, mas eu quero trazer uma perspectiva a partir da Defensoria Pública e o que nós podemos fazer em conjunto, Defensoria Pública, Ministério Público Militar, Defensoria Pública da União e a Justiça Militar. A ideia da custódia ela está extremamente latente, ela tem tudo a ver com a atuação da Defensoria Pública e tem tudo a ver com esse momento pelo qual passa o Poder Judiciário brasileiro e principalmente nesse enfoque dado ao sistema penitenciário.
a ideia de custódia, na essência da palavra, está em guardar, em proteger. E aí nós temos que também ter em mente que é preciso passar a fronteira do papel. Passar a fronteira do papel é aquela ideia de que o processo chegou ao juiz e ele decide. Esta é uma situação. Juiz, olho no olho, promotor de um lado, defensor do outro, a perspectiva é outra. A convenção, o Pacto Internacional, Vossas Excelências bem conhece o projeto de lei que está em tramitação, que fala em 24 horas, e aqui, aquilo que penso, e tenho conversado com os meus colegas, é de que essa visão do CNJ e também do STF, ela vem depois de um grande movimento de penalistas que há muito tempo vem falando da visão do cidadão levado a uma prisão e uma percentagem boa de maneira desnecessária nessa prisão provisória. Por que não a gente construir nessa visão, já que há cobrança, já que há uma perspectiva, por que não fazermos pela Defensoria, pela Justiça Militar da União, por esse tribunal, convocado com os juízes aqui presentes, começarmos uma prática concreta com o Ministério Público Militar sobre as audiências de custódia. O tanto que isso vai criar uma visão diferenciada e o quanto nós podemos avançar diante das dificuldades que as demais outras justiças têm. Quer dizer, a ideia da audiência de custódia, ela veio para ficar, ela vai ser implantada, já está sendo implantada. Por que não a Justiça Militar da União não assumir também esse protagonismo, ao invés depois de ser levado a reboque? Seremos levados a reboque de qualquer maneira. Por que não assumir esse protagonismo? Temos condição? Evidente que na Amazônia é uma situação diferenciada, evidente que o Rio de Janeiro, nesse momento, nós da Defensoria temos que dar uma resposta, mas há outras situações, como o caso de Brasília, assim podemos trabalhar outras cidades, que tranquilamente, uma Bagé, uma Santa Maria, que bem pode ser trabalhada a audiência de custódia e, a partir dela, esse efetivo laboratório. Porque também esta é uma outra ideia, dentro daquilo que nós falamos agora há pouco, da marginalidade. É fato, excelências, que nós temos um mundo do fato real acontecendo. Quando vai a sua legalização, quando vai a sua legalidade, é porque as coisas já tomaram outra dimensão. Podemos avançar, mas não está ainda no texto, vamos aguardar. Podemos aguardar, tá, mas vamos aguardar, perde-se esse bonde que nós poderíamos contribuir, já que são dadas tantas as garantias que nós podemos ver dentro da justiça militar. Abro aqui também uma outra situação, e sobre o interrogatório. Também não vou entrar em artigos aqui, 302 e 400, assunto por demais conhecido. Mas nessa questão do interrogatório, e aqui também não quero fazer um jogo de palavras, até porque, para os defensores públicos, e aí, ministro, veja como é que é interessante. Tem defensor público que acha assim, puxa, se eu vou requerer o interrogatório, principalmente de deserção, para o final da instrução, eu não vou conseguir ter acesso ao assistido que eu posso ter lá no interrogatório, principalmente em deserção. Aí fica aquele dilema, mas do ponto de vista do interrogatório, é um assunto que o STF, a qualquer momento, vai confirmar essa situação para a Justiça Militar. Estamos levando N casos e já N decisões estão acontecendo. Por que não avançarmos também nisso? E aí é uma dinâmica, porque às vezes também tem uma percepção de que o julgador, de que o defensor, de que o Ministério Público estão em campos opostos. Não! Em boa parte de tudo isso, há uma consensualização na busca do que se quer. O que se quer, efetivamente, é que se faça justiça. E aqui, me perdoe se por acaso estou falando uma coisa até tola, mas às vezes tem uma impressão de que o defensor público quer a absolvição. Não! O defensor público é instrumento para se buscar fazer justiça. Evidente que o defensor tem que pedir tudo, pediu mais. E aí faz o desdobramento. Ontem fomos criticados lá pelo ministro Barroso, dizendo que nós já fazemos teses acusatórias. Às vezes tem essas variações, mas essa é a perspectiva. Na questão do interrogatório, evidente que, em alguns casos, é nítido a sua importância ao final da instrução. De outro ponto, a sua realização ao início
pode-se trabalhar numa perspectiva de caso a caso, mas o fato é que vai estar acontecendo logo, logo, vindo dos julgados do STF, o interrogatório ao final da instrução. Estava com medo de não ter assunto, gente. Me perdoe. Rapidamente sobre a deserção. Na deserção, naquilo que posso, dentro da visão institucional da Defensoria Pública, tenho falado com alguns dos ministros da Corte, mas acho, e aqui sei que alguns são professores, tem uma ideia nascida na UERJ, no Rio de Janeiro, de criar clínicas para debater um determinado tema. Eu acho que a deserção mereceria, ministro Coelho, uma clínica para que nós pudéssemos aprofundar a deserção em tempo de paz. Eu sei que ela é o crime dos crimes dentro da justiça militar, hierarquia e tal, mas há uma situação extremamente delicada, porque, junto com quem pensa direito penal militar, há muitos pensadores de direito penal que não têm a visão do penal militar. E aí nós estamos vivendo hoje essa situação da deserção, em que é muito mais um problema social que acaba culminando numa criminalização. E aí vem a ideia do licenciamento, que vossas excelências conhecem também, a Corte tinha um posicionamento, mudou o posicionamento, o STF está se posicionando, e no atrevimento de defesa, e às vezes compreendido ou não, mas, por exemplo, eu levei ao STF de que a condição de procedibilidade é abandono de posto, e o STF concedeu o segundo. Quer ver? Essa é a ideia. Entenda, uma coisa é que na academia debatendo direito, outra coisa é debatendo teses de direito, teses de defesa. Essa é uma tese de defesa que já está encontrando ressonância. Outra que também já trago na sequência, daquela visão de drogas, mas longe, aqui não estou criando nada, só está juntando informações que leio dos processos, de sábias decisões, de contra-razões e assim por diante, e acompanhando. Dentro do crime de drogas, vocês sabem que no passado tinha insignificância, caiu, agora nós estamos trabalhando uma perspectiva de que se esse cidadão, esse soldado militar licenciado, ele passa a cumprir uma pena tipicamente militar. Uma pena tipicamente militar, porque ele leva um ano de cadeia, sendo que lá fora ele seria tratado como usuário. Não mereceria na academia. Claro que no processo a situação é outra, tal. Temos que discutir estas situações. Temos que debater isso. Se nós não pensarmos o direito penal militar, outros pensarão pela gente, fazendo com que a gente possa depois ter que engolir algumas situações tão atípicas assim por diante. Dentro de drogas, eu tinha feito aqui um encadeamento sobre auto de apreensão, não vou avançar nisso não, até porque o tempo já se foi também. Outro ponto extremamente importante é a questão dos civis na justiça militar. E aqui, ministro Vidigal, vou tomar a liberdade de lembrar de uma expressão de Vossa Excelência, porque nessa ideia da defesa do cidadão, o defensor público não tem posição, é bandeirão. A gente está bandeirão, hora de um lado, hora de outro, porque a gente tem que fazer a defesa. Então, no julgamento de civis, eu tenho provocado a Corte, a incompetência da Justiça Militar, a incompetência do CPJ, e aí vai, e a incompetência do juiz auditor. É porque é o caso concreto. Agora, nós temos que, penso que nós temos a contribuir como defesa para que na academia se aprofunde esse tema, para que se tenha uma visão mais clara. Sabem todos que lá fora, quando se fala do julgamento do civil na justiça militar, coloca em polvorosa, tem escritos por aí afora coisas totalmente fora da visão que do mínimo daquilo que se pretende. Excelências, sou muito grato à possibilidade da conversa. Espero muito ter contribuído. A ideia não era outra, era mesmo trazer sentimentos, trazer visões. Naquilo que puder trocar de ideias, gosto do assunto, quero colaborar com a ideia de se aprofundar algumas situações. Está ali o e-mail, a Justiça Militar tem me tratado com muita galhardia, sou muito grato ao STM pela facilidade e a condição de trabalho que temos tido aqui nessa Corte, e obrigado a todos vocês pela paciência da nossa prosa. Obrigado.